então ao evento de hoje, que é Finanças Sociais e Negócio de Impacto. A gente, dentro dessa linha de pensar temas que provoquem nossas reflexões, uma das coisas que a gente quis trazer para poder ter uma compreensão afinal de contas, o que são negócios de impacto. E, bom, negócio de impacto pode ser uma coisa interessante, né, de se fazer, trazer um benefício de alguma forma para a sociedade, mas e aí o dinheiro, como é que flui nessa história? Como é que as finanças funcionam nessa linha? Então, a gente convidou a Célia Cruz, que é do Instituto de Cidadania Empresarial, e o Diogo Quitério, para fazer a conversa conosco. Eu queria pedir para... Célia, você que vai começar? Seja muito bem-vinda. Desde já agradeço você, agradeço o Diogo, por estarem aqui para a gente conversar hoje. Isso é uma organização que tem 16 anos, foi muito low profile, foi fundada por empresários e investidores de grandes negócios, de grandes fortunas, e que a gente olha muito para inovação social para esse perfil. Olhando que eles têm 3 chapéus, ele tem o chapéu do filântropo, vários deles têm suas fundações familiares, empresariais, o lado dele empresarial, né, de como é que ele pode dar essa cabeça para dentro da empresa, e o lado dele de investidor, que conecta muito com esse tema das finanças sociais, eles poderem fazer impact invest, eles fazerem escolhas de investimento em negócios que tenham impacto social aí para a comunidade de baixa renda. Então, a gente está há 3 anos, a gente mudou a agenda total do ICE, desenvolvimento comunitário, depois de 13 anos nesse tema, e é um tema super relevante, mas que já tem uma entrada bem forte no Brasil. O ICE muda para trabalhar nos próximos 5 anos, então aí focado em finanças sociais e negócio de impacto. Hoje são 50 empresários e investidores, tem uma primeira geração aí de 50 a 70 anos e tem uma nova geração que tem de 24 a 35 anos. Então, é isso. E aí recebi o convite da Célia para integrar o grupo do ICE, o time do ICE, na coordenação desse projeto específico, que é a Força Tarefa de Finanças Sociais. Como a gente vai contar para vocês, a gente tem um objetivo muito concreto, específico, que é lançar recomendações em outubro desse ano, recomendações para o desenvolvimento do campo das finanças sociais e negócios de impacto no Brasil. Então, eu cheguei nesse ano, no começo do ano, e tenho feito várias conversas como essas para apresentar o tema e para coletar informações, percepções, reflexões de diversos grupos para que a gente consiga consolidar essas reflexões em recomendações para o Brasil, porque a gente de fato acredita nesse tema, né, Célia? Acho que só para vocês entenderem que esse é um programa do ICE, tá? A gente tem algumas outras atividades, outros programas do ICE, mas o que a gente vai focar hoje é nesse da Força Tarefa de Finanças Sociais, mas para vocês entenderem que ele tem uma governança, que a gente é um dos membros, a gente é a Secretaria Executiva, mas a gente está o tempo todo tentando mobilizar. Então a gente divide a Secretaria Executiva entre o ICE e a Cital, que a Cital é Finanças do Bem, que acho que vale a pena um dia bater papo com eles também. Tem os parceiros estratégicos e tem os apoiadores. E depois a gente vai ter um slide que a gente fala de quem são os membros, mas tem uma governança que não é só nós, e tem bem mais pessoas, a própria Bina e outras pessoas estão lá dentro. Bom, então a gente vai passar um pouquinho pelos conceitos, né, do que é finanças sociais, negócio de impacto, mas acho que aí é vocês trazerem os seus exemplos, porque eu acho que vocês vivem esses negócios de impacto. A gente vai olhar com esse enfoque que o Sérgio falou, de pensar em produtos e serviços que melhorem a qualidade de vida das comunidades de baixa renda. Então a gente tem esse olhar mais focado para chegar no que a gente está chamando das finanças sociais e como é que a gente está fazendo essa força-tarefa. Então a gente vai tentar mostrar esse campo. Então, finanças sociais, gente, é essa possibilidade da gente mobilizar capital para impacto social. Então, quando ele fala que é tentar a gente quebrar aquela dualidade de ou doar ou investir para a gente pensar o E. E a gente vê que tem muitos cursos, acho que isso no Canadá me abriu assim, e tem um livro que chama Impact Investing, que é do Anthony Buck Levine, que vale a pena vocês lerem, e
que ele começa olhando para pools de capital, que antigamente a gente só fala assim, vai investir para gerar juros, dividendos, e quando eles começam a trazer esses pools de capital para pensar, vamos investi-los em negócio de impacto. O primeiro exemplo desse livro é um fundo de pensão da Inglaterra, que tem uma senhorazinha que bota seu dinheiro lá, e que ela pode fazer uma opção no seu fundo de previdência privada de que eles aloquem um percentual para investir em negócios de impacto que melhorem a qualidade de vida de baixa renda. Então eles pegam e investem em fundos de microcrédito na África, então, e que está dando retorno. Então você ter essa possibilidade de mover o seu capital para impacto, que pode ser aquela senhora com o seu fundo de pensão, é muito poderoso, né? Então como é que a gente faz essas escolhas? Como é que eu vou no meu banco e peço produtos de impacto? Como é que eu olho para BNDES, como é que eu olho para bancos de desenvolvimento e consigo falar, tem que melhorar a vida e as oportunidades para todos, né? Então como é que a gente move esses diferentes fundos de capital? Então a gente olha muito para isso, né? E a nossa missão a gente fala que é mover 50 bilhões de reais nos próximos 5 anos para esse campo. E no mundo, o número que vai chegar é mover $1 trilhão para esse campo, com uma força-tarefa que tem no âmbito do G8. Então a gente sabe que tem gente no mundo inteiro com essa mesma intencionalidade. Quando a gente olha então os componentes da força-tarefa, primeiro, qual que é esse modelo mental? A gente foi até conversar semana passada com o Ricardo Guimarães, de tentar falar um pouco assim, né? Como é que eu construo um novo modelo mental para as pessoas enxergarem como um consenso, de que tem uma nova crença, que tem uma nova crítica no mundo, mas eu tenho uma proposição, eu tenho um cenário positivo. Então a gente fala que aí é um dos nossos grandes trabalhos, é mover esse modelo mental, e aí trabalhando com indivíduos, organizações, governos interessados em doar, emprestar ou investir com intenção de gerar uma sustentabilidade financeira e impacto social positivo. E aí a gente fala muito dessa sustentabilidade financeira, porque quando a gente que vem de ONG, né, que capta recursos o tempo todo, e capta recursos e vê projetos maravilhosos, com inovações sociais maravilhosas, mas que está em outubro, ainda não captou nem o orçamento desse ano, é aquela dor que você fala, não dá, né? Como é que a gente não conseguiu chegar? Então, o fato de eu ter esse modelo econômico que dá uma sustentabilidade, ele perpetua esse investimento em inovação social. E também ele atrai um capital que ele não seria investido. Eu falo assim, que famílias que doam 10, 12 milhões até, quando ela tem a possibilidade de investir e ter um retorno, ou no mínimo voltar ao principal, ela põe um volume muito maior de recursos. Então, ali para nós, seja a balança pendendo mais para impacto social ou mais para performance financeira, que tem vários modelos mentais, tem pessoas que entram com capital dizendo pode retornar só o principal, outros que dizem eu quero ter retorno principal e o dividendos, e outros falam eu posso até perder. A gente enxerga que tem que ter uma balança que caiba esses dois lados. O outro lado são os mecanismos. A gente vê que para a gente trazer o capital para impacto social, tem mecanismos que vão ajudar nessa alocação. Sejam mecanismos tradicionais ou novos, como o microcrédito, é um mecanismo muito poderoso nesse campo. Hoje é onde tem mais recurso no microcrédito, mas também fundos patrimoniais de fundações, que tem pouquíssimos no Brasil, infelizmente, mas que estão investidos em forma tradicional. Mas se eu sou um fundo patrimonial de uma fundação, e eu tenho uma missão, por que não eu já investi em fundos de impact investing, ou de impacto, né? Fazer já com a minha própria fundo patrimonial isso, crowdfunding, impact investing, social impact bonds, que eu falei para ele agora no BPCPR, que é um mecanismo de contratos de performance. Então, estão surgindo também novos mecanismos para fazer essa atração de capital. Do lado dos negócios de impacto, a gente enxerga que tem desde uma ONG que tem um negócio, então, exemplo, Saúde Criança no Rio de Janeiro, tem um bazar que vende produtos para os produtos, ou
Tem ONGs que tem, vou falar uma bem tradicional, o Unibis tem um bazar que chegou a gerar 75% do orçamento da Unibis. Então, tem várias ONGs que têm negócios que geram lucro, que investem na missão social. Então, como é que a gente, lá atrás, anos atrás, pela Choca, a gente fazia um concurso de business plan para ONGs, que a gente tinha parceria até com a McKinsey, e eram fantásticas ideias, os negócios que surgiam, os banilas lá com produtos de geração de renda que vendia para Tokstok. Então, como é que você fortalece esses negócios de ONG que também podem investir? Até passando pelo modelo ali Muhammad Yunus, que é negócios que reinvestem 100% do lucro no próprio negócio para escalar o negócio, e negócios que podem distribuir dividendos para os seus investidores, como por exemplo o Geek. Quem aqui já ouviu falar do Geek? O Geek é um negócio na área de educação e eles falam de educação adaptativa. Então, se eu sou boa em matemática e ele é bom em história, ao a gente estudar para o exame, por exemplo, do Enem, ele vai logo perceber que eu sou boa em matemática, vai botar mais perguntas de história, e para ele vai botar mais em matemática, e nós dois vamos crescendo de forma adaptativa na forma de estudar. Eles fizeram isso justamente para estudar para o Enem, e foi fantástico, não sei quantas milhões de pessoas entraram na plataforma, o número de horas que ficaram. E o que foi mais bacana é que aqueles que estavam no pior quadrante foram os que ficaram mais tempo na plataforma e mais subiram as suas notas. Uma escala assim, de 2 milhões de alunos no Brasil inteiro, na cidadezinha da Conchinchina, isso é um negócio de educação, um negócio que a gente chama de negócio de impacto, que melhora a qualidade de vida também das comunidades de baixa renda, de alunos que precisam mais desse tipo de apoio na educação. Ao eles venderem para uma escola privada, automaticamente eles colocam uma licença para uma escola pública. Esse tem um modelo de negócio ali que fecha a conta. Já receberam investimentos de fundos, como o do Gradim, que é o Inspirare, acho que é Inspirare. Já receberam fundos de investimento. Então, são esses tipos de negócio que a gente também está atraindo e que pode fazer distribuição de dividendos. E por fim, eu acho assim, um divisor de água é que tem que ter a intencionalidade desse empreendedor de gerar impacto social, mas a gente tem que medir, tem que ter uma teoria de mudança nessa intencionalidade, mas eu tenho que criar indicadores, eu tenho que acompanhar, eu tenho que medir o tempo todo e eu tenho que disseminar. Não basta dizer que eu sou um negócio de impacto, eu preciso de fato acompanhar. E a gente está puxando a barra dizendo, não é só output, eu não estou querendo dizer quantos alunos entraram na plataforma, mas quantos alunos de fato tiveram impacto, por exemplo, no Enem. Não adianta eu falar, o exemplo lá do Social Impact Bonds que eles dão, que eu adoro, das prisões na Inglaterra, o medidor de performance na prisão é quantos prisioneiros saem da prisão. E o que eles falam que é impacto é quantos prisioneiros não voltam para a prisão depois de um ano. Isso é impacto. E eles falam que lá é altíssimo, como aqui também, é 70% de reincidência prisional. E quando eles colocam esse modelo do Social Impact Bonds, se libertando, né, de quem trabalha na organização com modelos mais inovadores, mas que medem impacto, eles conseguem diminuir a reincidência prisional. Isso é impacto. Então, para nós mensurar, olhar para impacto e, de fato, olhar para resultados, é o que vai conseguir fazer essa tese de mudança que a gente está falando, de ter impacto e performance financeira. O que a gente vê é que no mundo já existem vários padrões de mensuração de impacto. Tem um artigo da Rockefeller Foundation que fala de 70 modelos de mensuração de impacto. O que a gente está tentando construir é quais são alguns standards para o mundo, que todo mundo, quando eu investir na Inglaterra, na Austrália, no Brasil, a gente vai estar com o mesmo dicionário do que é impacto e eu vou poder também mover capital onde tenha mais impacto. Então, e aí tem eu pus ali a gente pôs o GEARS e o Social Return on Investment, mas o GEARS tem hoje uma tendência para olhar para isso, que é o Global Impact Investing Rating System.
mas ele ainda olha para output, né? O resultado e não tanto impacto. É muito difícil você ter padrões de standards globais para de fato a gente falar o que é impacto, mas tem um movimento para vocês saberem que está olhando para isso. Então, dito essa imagem, né, o que a gente fala bem como conceito é que finanças sociais são recursos privados e públicos para investimento em atividades que visam produzir impacto social com sustentabilidade financeira. Para viabilizar a alocação desse capital, a gente usa instrumentos novos ou existentes que podem gerar ou não retorno financeiro sobre o capital investido. Então aí, se eu vou distribuir dividendos ou não, eu acho que é um movimento que vai caber muito a vocês, seja onde vocês vão colocar o seu patrimônio pessoal, o seu dinheiro, ou onde o seu negócio vai estar, se é naquele que reinveste ou naquele que distribui. Acho que cabe aos conselhos, os boards ali de cada uma das organizações fechar esse modelo de negócio, mas é bem importante. Do lado dos negócios, que eu acho que vocês vivem isso mais fortemente, a gente fez um grupo de trabalho de 20 organizações que a gente construiu uma carta de princípios para os negócios de impacto. E a gente, nessa carta de princípios, depois a gente pode mandar para o Sérgio e ele mandar para vocês, a gente construiu um documento para várias organizações tentarem implementar essas cartas, esse modelo dos negócios de impacto, que a gente fala. O primeiro princípio é ter a missão socioambiental no seu core. Então, ela tem que estar lá, tem que estar, a gente fala que o primeiro degrau é estar na parede, o segundo degrau é você realmente viver esses negócios, ter uma teoria de mudança. Daí o segundo é o impacto social e monitorado, então é você de fato escolher, medir e disseminar. O terceiro é a lógica econômica, né? Então ele tem que ser sustentável, ele pode até depender de doação na sua implementação, mas ele tem um modelo de negócio que fecha a conta. E o último é da governança efetiva, que a gente fala de novo em degraus. O primeiro degrau é: eu tenho a voz da comunidade para a qual eu estou implementando. No primeiro degrau, ela pode estar como um conselho consultivo, depois ele é um conselho deliberativo, com direito a voto, e no terceiro nível ele pode ter até direito a veto. Então a gente faz algumas recomendações ali na carta que a gente pode depois, se me lembra, da gente mandar para vocês, que acho que vale a pena. Aqui eu desenho um pouco do ecossistema, né? Então a gente fala que tem o lado primeiro da oferta de capital. Então, e aí você pode olhar para cada fluxo de capital, tem dinheiro que estava naquela ótica de doa ou investe, que a gente acha que pode ser junto. Então, governo, a gente está falando muito ali com o BNDES, de como fazer chamadas para grandes empresas que eles fazem empréstimos subsidiados para fazer negócios de impacto. O SEBRAE, que não é governo, mas a gente está falando muito com o SEBRAE, olhando também para esse tipo de investimento. Mas a gente vê isso forte no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde. Um dos exemplos que a gente vê com o Ministério da Saúde, que a gente viu Israel e Palestina, eles fizeram na área de diabetes, que quase todos os Ministérios da Saúde usam cerca de 10% do seu orçamento com insulina, com tratamento de diabetes. E eles fizeram um modelo de trabalhar Social Impact Bonds, né, com pessoas de 50 anos, como é que uma metodologia da Dinamarca, fazendo exercício, controlando alimentação com aplicativos, você reduz e tira um percentual alto de pessoas que virariam diabéticos, você tira essas pessoas e o governo faz essa economia e os investidores então podem ser remunerados por essa economia de tirar essas pessoas dessa zona de risco. Então tem modelos bastante interessantes para trabalhar com o governo, organizações de fomento, multilaterais, a gente está conversando com o BID, pessoas jurídicas, seja as grandes empresas, a gente tem feito muita coisa com grandes empresas, que a gente vai falar com vocês, vai fazer um teste com vocês, instituições de finanças comunitárias, fundações e pessoas físicas. E do lado de cá é o lado da demanda, né, que eu já falei, as ONGs, os negócios sociais, negócios inclusivos, cooperativas, negócios que distribuem parte ou podem distribuir todos os dividendos. A gente está nesse bloco, a gente não está olhando nem para as ONGs que só dependem de legislação e nem para as empresas puramente comerciais. Esse é o nosso escopo.
E aqui a gente está, claro, sempre olhando para impacto social em educação, saúde, direitos humanos, em todas as áreas de lá. Para aquele dinheiro chegar lá, a gente enxerga que também precisam nascer intermediários no Brasil. Aceleradoras, incubadoras, escritórios de advocacia trabalharem com esse grupo. A gente tem um outro projeto do ICE que a gente trabalha com 10 universidades, instituições de ensino, levando esses cursos, formando esses professores. Então tem uma série de intermediários que estão nascendo e os mecanismos que eu já falei ajudam a mobilizar capital de lá para cá. E agora eu posso... Bom, quando o ICE começou a trabalhar com esse tema em 2013, acho que o primeiro passo que a gente deu foi convocar organizações parceiras que de uma certa forma tinham uma identificação, né, ainda que não tinha um carimbo oficial de finanças sociais, para a gente poder fazer um diagnóstico inicial do campo e entender de fato como que a gente poderia contribuir com essa agenda. E esse grupo se reuniu ao longo de 2013 e quando a gente foi estudar modelos internacionais, né, para entender como que outros países, principalmente a Inglaterra, o Canadá e os Estados Unidos, tinham mobilizado a agenda de finanças sociais, a gente entendeu que um padrão, um denominador comum, era constituir uma força-tarefa, que pudesse ser um catalisador do tema, que pudesse olhar o tema de forma mais transversal. Então foi isso que esse grupo em 2013 fez. Ajudou a nomear essas 9 pessoas que seriam mais embaixadores do tema, né, das finanças sociais e negócios de impacto dentro do Brasil e constituir uma governança, que hoje tem o ICE e a CITAL na diretoria executiva, e tem uma outra instância que é importante citar, que é o grupo de apoio contínuo, que é uma instância onde a gente tenta trazer o maior número possível de pessoas, organizações que têm essa identificação do tema e que a gente aciona pontualmente na medida em que a gente precisa coletar reflexões a respeito disso. Então a Força Tarefa nasceu em 2014 oficialmente, tá? E nasceu com esse horizonte de vamos estudar o campo, vamos entender o que está faltando ser constituído de informação e vamos levantar essas informações para que em 2015 a gente possa lançar recomendações para o avanço desse campo. E aí a nossa missão, né, o nosso propósito maior é mudar essa dicotomia do impacto e performance financeira, né, para um pouco quebrar aquela lógica de que o universo do impacto social é o universo das ONGs e o universo do retorno financeiro é o universo das empresas, para a gente tentar chegar no modelo híbrido de negócios de impacto que conseguem atrelar as duas vertentes. E a nossa visão de impacto, de sucesso, é que, pautado no estudo que a Deloitte nos ajudou a fazer, esse estudo diz que hoje existem oficialmente investidos com carimbo de finanças sociais 13 bilhões no Brasil. E grande parte desses 13 bilhões hoje são microcrédito. Tá? E a gente fez um estudo, ator por ator, da oferta de capital, que a Célia acabou de mostrar para vocês, a gente identificou um potencial de alavancar de 13 para 50 bilhões nos próximos 5 anos. Só que para fazer essa mudança, a gente tem que constituir uma série de compromissos, né? A gente tem que empoderar uma série de atores para que de fato eles comecem a embarcar efetivamente no campo das finanças sociais. A Força Tarefa começou em 2014, a gente produziu uma série de publicações que estão no nosso site, se vocês puderem navegar para lá para poder conhecer esse material. E eu queria só pontuar que no dia 14 de outubro é quando a Força Tarefa vai fazer o lançamento dessas recomendações. Então a gente vai mandar um save the date para vocês, para que vocês possam estar com a gente. Eu já vou fazer um convite prévio para a semana que vem, mas para o dia 14 de outubro é o convite oficial para o lançamento das recomendações. E eu queria só citar uma coisa desse lançamento. Esse movimento global que a gente começou a acompanhar, ele foi liderado por um inglês chamado Sir Ronald Cohen, que ele foi o pai do Venture Capital lá nos anos 80, e ele descobriu, depois de ter ganhado muito dinheiro, que ele poderia alavancar essa mesma lógica para o campo social. E aí ele começou a desenvolver o campo das finanças sociais. E aí ele constituiu uma força-tarefa inglesa, e depois essa força-tarefa reuniu as forças-tarefas de finanças sociais dos países do G7, e esse ano ele resolveu expandir a força-tarefa dos países do G7 para outros países do G20. E o Brasil foi um dos países convidados para compor essa força-tarefa global. Então a gente acabou de ser aprovado, né, como um dos membros dessa força-tarefa, que passa a se chamar Global Steering Group de Finanças Sociais. E o Sir Ronald Cohen estará no Brasil, né, para
celebrar esse momento de entrada do Brasil na Força Tarefa Global e ajudar a Força Tarefa Nacional no lançamento das suas recomendações. Então vai ser muito bacana se vocês puderem estar com a gente para ouvir. Quando o Sérgio na abertura... Quando o Sérgio na abertura comentou também de onde também vocês podem captar recursos para os seus negócios, eu acho que aí essa fala do Diogo traz que quando ele sai do âmbito do G8, agora G7, para ir do G20, ele mesmo estava num evento quando ele falou assim, aonde tem mais produtos e serviços que melhoram a qualidade de vida de baixa renda? Não é no G8, né? No G20, por isso que ele expandiu. Então, a gente espera ver um fluxo de capital vindo também ser investido em países, digamos, do G20, aí, dos países mais de baixa renda. E quando a ANDI faz uma pesquisa, olhando quantos fundos de investimento, quantos movimentos de negócio de impacto, investimentos de impacto já existiam no Brasil, já tinham 22 investidores, sendo 3 fundos de impacto investem, várias fundações internacionais, metade desses investidores eram internacionais. E desses investidores internacionais, eles geriam, eles botaram no Brasil no total, eram 440 milhões, mas só esses investidores internacionais geriam 20 bilhões de dólares em algum lugar do mundo. Ou seja, existe a possibilidade desses negócios de impacto também atraírem esse tipo de capital. Então tem desde fundações até fundos, até investidores individuais, então tem um movimento aí também positivo. Bom, você passa para o próximo, Sérgio. Esse aqui é o nosso plano de trabalho desde 2013, o que a gente tem produzido de conteúdo, que públicos a gente tem ouvido. A gente espera chegar lá no dia 14 de outubro preenchendo todas essas lacunas para de fato falar com quantos professores a gente conversou sobre isso, com quantos empresários, com quantas ONGs, com quantos gestores públicos, para que de fato seja um processo participativo e as pessoas se reconheçam nas recomendações do dia 14 de outubro. Né? A Força Tarefa está fazendo um exercício de priorização, mas não um exercício de criação, a gente não está reinventando a roda, de fato, a gente está se espelhando em experiências internacionais e a gente está registrando, formalizando as reflexões que a gente tem escutado. E aí o primeiro convite que eu queria fazer para vocês na semana passada a gente consolidou o primeiro documento com a primeira versão das recomendações. Então chegamos em 18 recomendações para avanços do campo. E aí, a partir da semana que vem, no dia 17, a gente vai fazer um processo de consulta aberta, né, para que pessoas possam ler essas recomendações, possam e dar contribuições se elas fazem sentido, se elas são viáveis, se elas têm metas que podem ser implementáveis. Quiser mexer no texto, ajudar a gente a construir esse processo, todo tipo de contribuição vai ser super bem-vinda. Então a gente vai pedir para o Sérgio distribuir no mailing desse grupo esse convite, vai ser uma plataforma online para que vocês possam ler as recomendações e fazer contribuições. E aí a gente vai consolidar essa escuta para que no dia 14 de outubro a gente possa lançar efetivamente. Esse aqui é o dado que a gente sempre gosta de trazer e reforçar, que foi o estudo da Deloitte, que olhou para todos os atores da oferta de capital, mapeou que a gente estava em 13 bilhões em 2014 e a gente quer chegar em 50 bilhões, e é a partir disso que a gente constrói nossas recomendações. Célia? E para a gente poder encerrar esse primeiro bloco conceitual, eu queria deixar 3 perguntas, na verdade 4, né? Se vocês tiverem uma primeira inicial, se vocês tiverem dúvidas ou necessidades de detalhamento, aprofundamento sobre os conceitos de finanças sociais e negócios de impacto, estamos à disposição para explicar de outra forma ou exemplificar, mas a gente sempre gosta de fazer essa reflexão de como você se identifica com o tema das finanças sociais e negócios de impacto, né? O ecossistema é muito complexo e muitas vezes as pessoas usam mais de um chapéu para se posicionar dentro desse ecossistema. E aí a pergunta para você e para a sua empresa, como vocês se conectam, e aqui a gente trouxe algumas possibilidades de conexão, né? Doador para o campo, como investidor, como comprador, que essa é uma agenda grande que a gente tem discutido com as empresas, como que as empresas conseguem incluir os negócios de impacto dentro da sua cadeia de compras, como empreendedor, né? Estou começando a pensar um modelo de negócio, estou começando a pensar uma ONG, como que eu consigo atrelar essas duas agendas. E aí, como fomentador de algumas pautas estratégicas, eu trabalho com avaliação de impacto, eu trabalho com constituição de modelo de negócio, como que eu consigo trazer a agenda de finanças sociais e negócios de impacto para o meu dia a dia.
E que contribuições você e a sua empresa, vocês acreditam que já nesse momento, com essas reflexões iniciais, vocês já poderiam ter para se envolver e para fortalecer o campo das finanças sociais? Então, eu encerro no primeiro momento de fala dessa forma. Então, como papel da Força Tarefa, o nosso papel tem um papel forte de articulação, tem um papel de fazer uma advocacy com esses diferentes atores, e a gente fala até encontrar um pouco quem que é esse champion que vai mover aquela agenda. Né? A gente, lá dentro nós somos em 9, a gente é pouca gente, né? Então a gente assume muito esse papel de articulador, encontrar o champion que vai mover a agenda, e a gente vai ser um project manager, a gente vai falar, olha, essa agenda moveu, essa agenda não moveu, o que mais que a gente tem que articular. Então, exemplo, a gente estava muito fortalecendo as incubadoras e aceleradoras, a gente até tem um projeto dentro do ICE nisso. Nosso grande articulação agora foi encontrar o SEBRAE, a Amprotec, que a Amprotec já trabalha com 380 incubadoras e aceleradoras. Aí a gente tem um projeto que a gente premia, mas daí o SEBRAE entra junto, dando os vouchers, investindo nos negócios que saírem dessas aceleradoras. Então, a gente assume um papel muito de articulador e mover a agenda e trazer os atores que a gente acha que movem essa agenda. Então, a gente não está lá na mão da massa todo dia, só para vocês alinharem as expectativas que vocês acham que a gente consegue fazer. Tá? E algumas dessas agendas, o ICE, então a Força Tarefa é mais um movimento coletivo que tem uma governança muito mais ampla. Daí o ICE tem alguns projetos, como tem a Avina, como tem a Artemisia, como vários atores desse ecossistema têm as suas agendas. Então, um desses projetos é o nosso de aceleradoras e incubadoras. Um outro projeto é o de trabalhar com as universidades. Hoje a gente está com 10 no estado de São Paulo, mas a gente está levando conteúdo para universidades fora do eixo do Rio-São Paulo, nessa temática. Então, daí você tem vários atores movendo essa agenda, daí mais mão na massa, mais implementando. Então, só para fazer essa específica. Uma das recomendações que a gente tem especificamente para empresas é que as áreas de sustentabilidade elas podem ter duas ações mais efetivas, né? Uma primeira é como fomentador da agenda interna, então como você movimenta a área de compras e o board da empresa, como você sensibiliza esses dois grupos para que eles passem a considerar negócios de impacto como potenciais fornecedores, tá, da empresa. Então, ao invés de comprar de qualquer negócio, como que você consegue, no momento que você vai fazer a sua homologação do fornecedor, garantir que ele tenha, dentro das suas diretrizes, alguma dimensão de gerar impacto, seja local ou seja por algum tema específico. E uma outra agenda é as áreas de sustentabilidade, em geral, têm os seus programas de atuação social e alguns deles têm para o desenvolvimento do dinamismo econômico de algumas comunidades. Como você consegue mobilizar a agenda dessa comunidade para que ela se estruture na formação de negócios que já nascem com essa lógica de negócio como um negócio de impacto, e melhor ainda, se você consegue mobilizar a comunidade para que ela se transforme num negócio de impacto que possa ser inclusive vinculado à sua cadeia de suprimentos, né? Então a gente tem, e essa nomenclatura de corporate venture, a gente tem alguns exemplos bacanas, como o da Danone, que tem estruturado, tem fomentado comunidades para que elas passem a ser fornecedores da própria empresa. Eu só falar que essa história do corporate venture é uma coisa ainda nova. Quando a gente fala assim, a gente tem um exemplo da Danone, é porque até que a gente tem poucos exemplos, tá? A gente quer ter mais exemplos. Eu acho que o diferencial que a gente vê do Danone é que ele conseguiu, não só nas compras, mas, por exemplo, na questão da distribuição. Então, como é que você olha a sua cadeia de valor inteira e tenta enxergar em que lugares que eu posso colocar negócios inclusivos, negócios de impacto dentro da minha cadeia? E você começa a ver no mundo empresas até investindo em negócios de impacto, comprando mesmo os negócios de impacto, como uma área de laboratório de inovação social e que ele vai lá preservar. Então tem a Unilever comprou, como chama aquela lá de sorvete, Ben & Jerry's, comprou Ben & Jerry's, que é um case de
até de uma empresa B. Então você começa, e o caso acho que da Ben & Jerry's, eles até fizeram assim, eles só venderam na hora que eles tinham certeza que a empresa ia preservar, digamos, o impacto social que eles tinham desenhado como, né, no eixo do core do negócio. Então, começam a ter algumas empresas tendo uma área que ela também compra ou que ela testa o modelo. Aqui no Brasil, a gente, é uma pena que parou, mas a BR Foods tinha um projeto junto com o Yunus de desenvolver a cadeia do frango no Haiti. E ele estava fazendo aquilo, ele punha 1 milhão, ele recebia depois 1 milhão de volta do Yunus, mas ele pegava todo o know-how de produção de frango para desenvolver a cadeia de valor do frango no Haiti. Tinha todo um processo também de gerar conhecimento na comunidade. Aquilo era um negócio que seria sustentável, que no final, com a compra ou com a mudança lá, eles encerraram. Mas esse tipo de negócio começa também várias empresas estarem olhando para isso. Respondeu aquela sua? Um exemplo para olhar, que a gente até cita como exemplo, é a Fundação Telefônica. Ela está investindo em vários negócios de impacto, por exemplo, investiu no Geek, eles compraram, digamos, o primeiro lote de negócio de impacto, né, nesse formato que eles compraram várias licenças para distribuir em escolas, acho que puseram também um quadrado mágico. E agora o que a Força Tarefa fez, a gente contratou um parecer de um escritório de advocacia dizendo que essas fundações, esses institutos corporativos podem alocar um volume maior de recursos para esses negócios de impacto, porque as fundações começaram até a ficar com medo, porque a hora que a promotoria de fundações vem, vai falar, mas espera aí, quanto do seu dinheiro você colocou na conta, né, de impacto versus você contrata consultores, porque hoje eles contratam esses negócios sociais como ele contrata uma consultoria, mas ele quer mostrar que isso, na verdade, é um novo modelo de impacto e que gera sustentabilidade. Então a gente está fechando até a gente já contratou um parecer do The Hike, que é um escritório de advocacia, para até as fundações também terem isso. A gente tem a Promotoria de Fundações de São Paulo, que é o Ayrton Grazioli, ele é a favor, ele acredita nesse movimento, ele já leu os materiais, mas ele fala que cada promotoria de fundações de uma região pode ter um olhar diferente sobre os negócios de impacto, porque não é o sem fins de lucro. Portanto, o conselho portanto, a promotoria de fundações pode dizer, isso não é. E eu vou pegar o gancho da pergunta dele de certificação. A gente não tem hoje um certificado do que é um negócio de impacto, né? Nesse formato de que gera produtos e serviços para a comunidade de baixa renda. Eu acho que o mais próximo disso, que hoje já é reconhecido globalmente, é o Sistema B que teve aqui com vocês. Então, o Sistema B, ele já ele tem uma certificação global, que já é reconhecido, já tem um diferencial aí. Ele dá uma pontuação maior para o negócio se ele tiver produto e serviço para a comunidade de baixa renda. Até foi muito interessante quando a gente fez a nossa carta de princípios e já tinha o Sistema B, a gente estava cada um mais para a conta de cada, né? Então a nossa era mais focada em produtos e serviços para a comunidade de baixa renda e eles tinham, a gente discutia que, por exemplo, a Natura não tem no seu core impacto social, né? Ela tem cosmético, ela pode querer melhorar, se lê a crença, tal, não é um produto que melhora a qualidade de vida das comunidades. Ou, por exemplo, o açúcar native, que é feito com todas as normas e padrões, mas o açúcar não vai ser melhorar a qualidade de vida, acho que ninguém. Então a gente tinha um certo distanciamento, quando a gente fez até um grupo de trabalho com os negócios de impacto e o pessoal do Sistema B. E a gente achou importante a gente separar, né? Porque a gente tinha essa coisa do core, do empreendedor, de medir impacto, que não está na agenda do Sistema B, né? Dessa forma. Aos poucos a gente está aproximando as nossas agendas, porque a gente não tinha tão forte o socioambiental. E quando a gente pôs para consulta aberta, foi um dos grandes feedbacks da Carta de Princípio, assim, mas e a questão ambiental? Os negócios de impacto não estão nem aí para a questão ambiental. De fato, vários dos negócios não estão levando essa agenda mais ambiental no seu core. Então a gente acabou colocando na transversal em quase todos os princípios da Carta de Princípio, tem a questão ambiental.
E a gente olhava mais para os negócios de impacto, o sistema B não olhava. Agora eles aumentaram a pontuação se tem impacto na comunidade de baixa renda. Então, a gente foi aproximando a agenda, tanto que o ICE foi o primeiro doador do sistema B no Brasil, então a gente acredita nessa agenda e acredita no papel de certificação. No caso nosso, como a gente também viu na Inglaterra, a gente percebe que a Carta de Princípios, a gente quer que hoje ela seja um movimento voluntário, que então as empresas falam, eu estou usando essa Carta de Princípio ao analisar as minhas compras, mesmo que não tenha uma certificação, eu tenho lá um monte de exercício para ele fazer. Ou, se eu estou selecionando negócios para eu fazer investimento, eu estou usando a Carta de Princípio. A gente acha que viver essa Carta de Princípio nos próximos anos vai dar digamos, a infraestrutura para virar uma regulamentação no futuro. A gente foi atrás, a gente discutiu com o Matos Filho, com várias pessoas, mas nesse momento não vale a pena a gente lutar por uma legislação nova no Brasil. Tem muito poucos negócios de impacto. Então, a gente ia entrar numa briga que ia chegar lá e falar, quem que é negócio de impacto? Não tem ainda uma legislação específica. E a gente contratou daí, de novo, Matos Filho e The Hike para olhar todas as legislações e dizer, olha, todas essas legislações podem atender o negócio de impacto. Então, do ponto de vista legal, a gente não precisa hoje de uma nova legislação, e do ponto de vista de certificação, a gente acha que a gente vai viver mais esse uso da Carta de Princípios para chegar a uma recomendação e, eventualmente, pode até ficar junto com o Sistema B. Mas hoje o Sistema B está claro para vocês aonde que a gente não está na mesma agenda? Ficou ok? Eu acho que tem dois exemplos. Eu acho que na questão de ONGs que fica o modelo de negócio. Eu gosto sempre de começar até com o Museu da Pessoa. Já ouviram falar? O Museu que trabalha com memória histórica. E eu fui eu era, na minha época, voluntária da Choque, eu nomeei o Museu da Pessoa para ser uma Karen Volkmann, para ser uma fellow da Choca. Na época, ela era um negócio social. E ela tinha um modelo que fechava conta, etc. E a Choca só aceitava ONGs, olha, né, a inversão de 15 anos atrás, não é inversão, né? Acho que era o modelo da época. E ela percebeu que para ela, o que ela fazia tinha uma tal missão social que ela estava mais dialogando com a agenda das ONGs. Então ela era um negócio social sustentável e ela virou uma ONG. Então ela fala, né, de todo esse desafio, né, de ter sido um modelo e hoje ser uma ONG, e hoje com o maior desafio de fechar a conta como ONG, que naquela época ela percebeu que era até mais fácil ela captar recursos doados para fazer o que ela fazia do que ela tentar ficar vendendo. E hoje a gente percebe, né, o outro caminho. E o outro que eu ia falar é a Arte de Despertar, que é uma ONG que trabalha na área de hospitais, a Regina Guarita é a fundadora. Ela começou a fazer modelos de capacitação de pessoas de hospitais para trabalhar com arte dentro dos hospitais, hoje com pessoas que atendem nas casas das famílias, com idosos, sempre utilizando a arte. E aquilo virou um negócio, ela está sendo acelerada pela Artemisia, com sustentabilidade, ela está escalando, ela percebe que a ONG em si não vai, né, dependendo desse modelo de doação, não vai se perpetuar, e o que ela quer escalar mesmo é um negócio social que hoje é sustentável, que está tendo lucratividade, e ela quer captar recursos de investidores ali nessa arte de despertar no negócio social. Acho que, e globalmente, a gente no Canadá, aqui no Brasil, no Canadá, havia muitas ONGs com negócios sociais, com jovens e tal. Quando eu chego no Brasil, parecia até que estava um tal desânimo com as ONGs, até taxista falando mal de ONG, eu falei, meu Deus, que eu fiquei fora, parece que mudou, né? Eu era máximo, meus amigos trabalhavam na ONG, daí o taxista falando mal, o garçom falando mal de ONG, que eu acho que assim, teve um tal, né, tantos escândalos, e daí, enquanto você tem um escândalo com a Siemens, eu falo a Siemens tem um escândalo, quando tem um escândalo com uma ONG, é as ONGs. Então isso pegou muito pesado com o mundo das ONGs. Eu acho que a gente tem que mudar também aí esse modelo mental de que nenhuma sociedade civil organizada, ela não é fortalecida sem esse tipo de organização. Mas eu acho que assim, muitas ONGs hoje estão buscando, não estarem conseguindo captar recursos de doação, como teve um movimento aí dos anos 80, muito fortalecido, elas estão
enxergando esse caminho de fortalecer a sua área de geração de receita para virar uma área sustentável. Mas não é para todo mundo, né? Eu acho que você pensar ONGs de direitos humanos é um super desafio. Eu até vi várias no Canadá nessa área. Acho que lá eles já nascem com esse modelo mental de ser sustentável, mas ainda é muito desafio no Brasil. Você tem problemas de direitos humanos fortíssimos, tem várias áreas de atendimento de criança, de idoso, que dificilmente eles vão ser sustentáveis. Eles podem vender para o governo, mas eu acho que a gente vai ter que reformular. E eu acho que a nova geração que está nascendo aí nas universidades já vem com esse modelo, mesmo trabalhando em ONG, já pensar um pouquinho em sustentabilidade. No ponto de avaliação, que eu acho que é esse meio divisor de águas, como talvez tenha sido a hora que implementaram contabilidade global e virou padrões, essa é uma agenda para nós muito forte. Você tem muitos atores no Brasil com histórico de avaliação de impacto forte. A gente trabalha muito com a MOVE, que até veio o pessoal que veio do Fonte, o Daniel, o Rodrigo, o Rogério. Então tem uma turma boa ali dentro da MOVE que trabalha desde desenhar a teoria de mudança do negócio social, pensar nos indicadores de impacto, como é que você mensura o indicador e como é que você acompanha e monitora e dissemina. Então, existem organizações no Brasil com histórico de avaliação. Dentro dos padrões de avaliação de impacto dos negócios, a gente está acompanhando muito esses estándares que estão nascendo globalmente, porque a gente falou assim, se a gente entrar nessa batalha do Brasil recomendar, é uma batalha que tem muita gente. Um dos grupos, quando você entra no site lá do G8, agora o G7, que chama Social Impact Investment.org, Social Investment, que é desse grupo do G8, um dos grupos é só mensuração de impacto. Então, tem gente do mundo inteiro nesse projeto. Então, a gente falou, olha, vai vir recomendações globais, o que a gente está fazendo é acompanhando essas discussões. Tem um cara que a gente sempre manda informação, que é o Karim, que é um queniano, que mora no Canadá, que está nesse grupo. Então, a gente está acompanhando o que vem dessas recomendações globais. O GEARS, que é esse Global Impact Investing Rating System, que vários dos fundos de investimento estão utilizando e dos negócios que estão nascendo estão já se adequando, até porque talvez é um dos melhores, todos os fundos de investimento vão dando recomendações para eles mudarem. Eles estão mudando super rapidamente. Então, a Vox, que é o primeiro fundo de impacto investing no Brasil, o GIBA, que é o expert lá dentro em avaliação de impacto, ele manda várias recomendações, porque quem está no campo está dizendo, olha, essa métrica não está funcionando, vocês precisam criar métricas na área de educação, nós vamos falar quantos microcréditos você dá, mas tem que olhar para a casa da família. Então, ele fala que assim, a cada semestre eles estão mudando a plataforma, que é um questionário. Esse questionário usa um dicionário que chama IRIS, que é Impacting Rating, IRIS, que é como se fosse um dicionário, que o que eu estou falando que é geração de emprego, é geração de emprego. Então, eles pelo menos têm um dicionário que todo mundo está usando no mundo, e daí esse dicionário sobe para a plataforma para olhar governança, geração de emprego, impacto na comunidade e, estou esquecendo um quarto, governança, geração de emprego, impacto na comunidade, e acho que deve ser alguma coisa de meio ambiente, impacto ambiental. E, gente, o que é interessante é que eles têm, quem está usando essa plataforma, ele olha como é que o dinheiro está andando. Eu fiz uma vez uma análise, acho que super interessante, os investidores europeus olham muito para modelos de governança, quando eles investem em negócios de impacto na própria Europa. Quando eles investem no Brasil, eles olham muito a questão de impacto ambiental e geração de emprego. Quando eles investem na África, eles olham geração de emprego e renda.
Então, o dinheiro desse investidor que talvez use uma parte do seu chapéu filântropo, uma parte do seu chapéu investidor mesmo, ele tem agendas diferentes em cada país que ele investe. Então, esse capital, como ele investiu numa Microsoft, no Google, em empresas, ele também está olhando para negócios de impacto com essa agenda de qual que é a minha missão de vida no mundo. Então, é interessante. E para mexer nessa agenda, a gente pensou em 5 alavancas, que é o que organiza as recomendações da Força Tarefa, para a gente chegar nesse horizonte de 50 bilhões. E a gente tem uma alavanca que ela fala da ampliação da oferta de capital. Como que os atores que estão no topo do ecossistema, eles podem ser sensibilizados, mobilizados, que tipo de regulação deveria ser feita para facilitar o fluxo desse capital, para que a gente injete mais capital com essa lógica de impacto e retorno. Do outro lado da demanda, a gente também precisa ampliar o número de negócios que se auto-intitulam impacto, que tenham teorias de mudança, que consigam fazer a transição de simplesmente, não é para todo mundo como a Célia disse, mas que possam ser uma ONG com uma estratégia de geração de renda, ou que possam ser uma empresa que atraia investimento, que tenha resultado financeiro para o seu investidor, mas que no seu core ela está resolvendo um problema socioambiental. A gente tem uma agenda de produção e disseminação de conhecimento, porque a mudança do modelo mental ela parte da formação de novas gerações que já vão chegar com essa lógica de sistematização de cases, de promoção de seminários que possam, ou de espaços como hubs ou labs como esses que possam promover essa disseminação do conhecimento. A gente tem uma agenda de promoção de macroambiente favorável às finanças sociais, e aí a gente está falando de olhar as regulamentações, as legislações, o governo, o que a gente pode construir, não para favorecer esse campo desfavorecendo o outro, mas como que a gente consegue favorecer o campo numa medida que consegue viabilizar mais negócios de impacto ou mais investimentos que sejam pautados pelo impacto. A própria atuação do governo, como que a gente passa a cobrar o governo a partir do seu impacto efetivo e não do seu custo unitário de um aluno dentro de uma escola. E um último eixo é o fortalecimento das organizações intermediárias, que é quem está avaliando, quem está discutindo, quem está acelerando, quem está ajudando a olhar a legislação em torno disso. Sérgio, você pode só... E reforçando o que vocês trouxeram, transversal a tudo isso, e é o nosso maior desafio, é a mudança do modelo mental. Então, essa resposta, não sei se a gente tem 100% para trazer para vocês, porque de fato é o que a gente está construindo. A nossa teoria é que, mesmo que a gente fizer todas essas 5 alavancas que a gente entende que tem que puxar ao mesmo tempo, não adianta você jogar capital no campo sem ter efetivamente negócios para receber esse recurso, não ter academia para formar os novos empreendedores ou para sistematizar, tem que ser tudo ao mesmo tempo. Mas a mudança do modelo mental, ela começa a partir de agora e é desde sempre. Então, a gente tem conversado com especialistas em brand para a gente entender como que a gente sensibiliza gestores, investidores, a academia, qualquer público, né, que possa ser um potencial empreendedor, potencial doador, potencial cobrador, potencial eleitor, potencial gestor público, para que ele passe a tratar dessa agenda. Então, a gente tem conversado qual que é a regra, qual que é o gancho de sensibilização, de fato, sem vitimizar, sem colocar a culpa, né? A gente ouviu semana passada o pessoal falando que a agenda de sustentabilidade ela chegou no Brasil como uma agenda de culpa. Faça isso porque você está construindo errado. Como que a gente consegue trazer essa agenda de finanças sociais como uma agenda de oportunidade? Olha, pega esse recurso que você já vai investir, orientado para receber um retorno financeiro, mas invista nesse negócio. O Geek tem uma teoria de que ele vai gerar um resultado tão bom quanto uma outra empresa qualquer, né? Ou talvez no primeiro momento um resultado menor, mas diferente de zero, né? Já vai te dar um retorno. Então, que bolso que esse investidor vai mexer? O bolso de doador ou o bolso do investidor? E aí, essas são as 12 recomendações que a gente tem até o momento, né? Elas têm 18, desculpa, que a gente tem até o momento, estão transitando dentro dessas alavancas. E aí, acho que a gente pintou em vermelho, a outra não dá para ver, tem 2 que a gente entendeu que falaria mais direto com vocês, que uma era sobre a inclusão de negócios de impacto na cadeia de valor das empresas, mas eu queria trazer um outro exemplo, aproveitando a malha, que era como que a gente consegue estimular que os investidores, na hora de
consigam cobrar os seus bancos, né, para que eles tenham produtos financeiros que, além de olhar risco e retorno, também olhem o impacto. Né? Então, de fato, o Santander, entender como o Santander consegue entrar nessa agenda com a área de sustentabilidade, consegue influenciar internamente, porque assim, o ICE tem um contato direto com um número grande de investidores e empresários. E eles falam, olha, eu vou perguntar para o meu gestor de fundos, ele nunca me ofereceu nenhum produto que tem impacto. E para mim, talvez se ele falar, olha, eu vou pegar o seu recurso e vou investir nessa lógica, ele vai gerar talvez um pouquinho menos no primeiro ano, mas que eu estou disposto a investir, as nossas redes de conexões dizem que há pessoas interessadas nisso. Então, a ideia, e na consulta aberta, a partir da semana que vem, a gente vai disponibilizar todo esse conteúdo. Se vocês, talvez a identificação dentro desses temas, né, um pouco de um mergulho de como que a gente tem entendido que são os próximos passos dentro dessas alavancas, talvez seja, de fato, uma possibilidade de vocês se aproximarem um pouco mais dessa nossa agenda. Eu acabei falando bem mais do que eu tinha imaginado, mas... E aí, pegando então também o gancho, o Fernando, né, atrás de você também, e eu acho que também falando de outras pessoas que estão aqui, eu acho que ao vocês, nesse modelo mental que vocês estão, vou olhar agora para você, né, como é que vocês, atores ou você usou a palavra agentes de conexão, trazer esse modelo mental em qualquer lugar que vocês estão, né? Esse campo é um ecossistema, né? Então ele está vivo e vocês são agentes de transformação de vida. Eu acho que é um modelo mental que você vive, né? Tá? Então você insere isso em todos os lugares. Então ele deu o exemplo ali direto do banco, pensei em você quando você está, né, já vendendo o beijinho junto com o produto financeiro, mas enxergar que outros produtos, por exemplo, de crédito que você tem, que trazem essa agenda. Eu pensei aqui que comentou alguém, você é da Porto Seguro também, né? Então eu lembrei que no Canadá, toda essa coisa de pontos, e eu tenho cartão Porto Seguro, então eu vou falar, que você daí oferece para o seu cliente, que você pode comprar isso, pode comprar. Eu adorava no Canadá que teve um desses que trabalhava com essa questão da pontuação, que ao invés de eu gastar dinheiro em compras insustentáveis, ele oferecia academia de ginástica, ticket de metrô, ele ia por toda uma oferta de produtos complementares que levava essa questão de um modelo de uma vida mais sustentável, com mobilidade numa cidade. E quem quiser, depois eu acho o pessoal lá do Canadá, é o mesmo pessoal que investiu nessa história de carro, shared car, como é que chama ele? Não, Uber, AutoShare. Eu tive carro durante 4 anos, eu entrava no site, eu pagava $70 por ano, já existe no Brasil. E você vai lá no estacionamento, você pega o carro, a chave fica em cima do carro. Lá no Brasil não vai rolar isso, não deixar a chave em cima. Mas eles têm aqui, eu sei que ali do lado da Teodoro Sampaio Alves Guimarães tem, já existe esse conceito, né? Então, esse mesma turma que investiu nessa coisa da pontuação são os caras que investiram em carros compartilhados. Então, e eles davam pontos que eu podia usar no meu carro compartilhado. Então, tem uma lógica que eu penso na questão de crédito, que hoje, dos 13 bilhões que a gente olha, que atuais, 11 é crédito. Em geral, é crédito produtivo. Como é que você olha nessa questão do crédito, essa visão do impacto? Então, eu vi a gente trouxe um doador do Brasil, que ele chama Bill Younger, que ele, ao dar o crédito, ele negocia que se essa pessoa contratar mais mão de obra de jovens ou mães solteiras que passaram por programas sociais ou ex-presidiários, ele diminui os juros do empréstimo. Então, ele moveu um capital de crédito com uma agenda de impacto. Então, ele hoje virou um produto que o RBC, que é um banco, está replicando esse projeto dele. Porque o RBC tem um fundo que dá 40 milhões e que ele negocia os juros conforme o impacto social, com métricas. E daí alguém perguntou, e como é que eu desenvolvo essas métricas? Eu acho que aí, de novo, acho que o Fernando, todos vocês que têm esse poder de ser também fomentador dessa agenda, a gente está numa fase de construção.
investir para a construção da sua métrica, de qual que é a sua teoria de mudança, porque a sua teoria de mudança é diferente da dele, que é diferente do Banco Santander, mas assim, você tem uma teoria de mudança, você, portanto, criar suas métricas, mas compartilhar publicamente, trazer uma universidade para escrever esse case e compartilhar, você muda o modelo mental de todo mundo que está no sistema de crédito. Você vai influenciar o Santander, você vai influenciar outros 13, 11 bilhões que estão em crédito. Então eu acho que é um pouco, a gente tem que fazer história ainda, né? A gente tem que construir e financiar essa história. Tem muito a investir também nessa construção. Bom, acho que o que me mobilizou ao longo dos meus últimos 10 anos de carreira a trabalhar no que eu trabalho é, de fato, melhorar a qualidade de vida da população, né? Então, chegando nessa lógica de negócio de impacto, o que eu quero é poder oferecer melhores produtos e serviços, e se as pessoas podem pagar pouco por isso, que seja um modelo de negócio com tal escala que consiga garantir qualidade a um preço justo para essa população. E a gente tem lido, conversado, mobilizado, a gente dá 2 passos para frente, 1 passo para trás. Acho que é assim que funcionam esses processos inovadores. E para mim, poder estar aqui conversando com vocês, agradeço bastante a oportunidade. Acho que é engraçado como em alguns momentos eu acho, nossa, acho que as pessoas não se conectou tanto com o que a gente falou, mas aí depois do segundo exemplo que a pessoa usou, eu já falo, nossa, de fato serviu bastante, inspirou. O que vocês trouxeram sobre o modelo mental, já vou voltar lá para o escritório e usar isso como referência. Então, de fato, esses momentos, esses fóruns de trocas que vocês criam, e queria parabenizar vocês pela ousadia de roteirizar menos do que a gente está acostumado, né? E acreditar no processo de que a gente vai chegar em coisas construtivas. São poucos espaços que a gente tem, de fato, com essa liberdade, esse fluxo de ideias transitando, e para mim foi muito interessante e queria agradecer. Eu só queria pedir que não é um fechamento, né? Mas eu acho que a gente está num processo de construção de um caminho que a gente tem que estar junto, né? Eu acho que a gente já recebeu aí voluntários falando para a gente ajudar na questão de construção de modelo mental. Eu acho que é onde a gente está com mais dificuldade. Vocês têm uma trajetória, você também falou, eu acho que a gente tem esse evento, então como é que a gente pode ir somando, né? A gente não quer ser uma organização que lidera, a gente quer ser um movimento que está construindo uma direção. E eu acho que a gente está caminhando na mesma direção, pelo menos como missão de vida. Só que a gente está querendo ir mais rápido, então ir mais rápido a gente vai com mais gente, né? E complementando, que eu acho que também o que atrai a gente trabalhar nisso, né, de melhorar a qualidade de vida, eu acho que de dar as oportunidades que a gente tem, né? Eu quero sair na largada igual com todo mundo, né? Eu vim de escola pública, porque meus filhos não estão na escola pública. E eu escutei esses dias o Edgar, não sei se você sabe o que é o Edgar Gouveia, é um fellow da Choca, que tem movimentos maravilhosos aí pelo mundo, e ele falou assim, eu quero tanto encontrar aquele cara que hoje ele é jardineiro, mas que ele tinha potencial de ser médico, e saber que aquele médico, que na verdade ele queria ser jardineiro, ele pudesse ter esse potencial. E a gente olhar para esse potencial de cada um e falar, ele pôde fazer aquela escolha que ele queria fazer, não uma oportunidade que já nasce numa oportunidade completamente diferente da nossa, né? Então a gente puxar essa barra para todo mundo, né, é melhorar essa vida mais sustentável para todos, né? E fechando, meu marido é ambientalista e a gente fez um exercício uma vez com as crianças, olhando para essa questão de mudanças climáticas, ele mexe com mudanças climáticas, e a gente pediu para as crianças desenharem um mapa mundo dentro de aquela forma de bolo. E desenharam lá o mapa mundo e a gente pôs gelo nas pontas. E daí ele começou a contar de mudanças climáticas e como que é, e nisso o gelo foi derretendo. E o gelo foi derretendo e ele falou, olha, isso aí vai afetar todo mundo, né? E assim, entender que isso é uma questão ética global, né? Assim, o que a gente está vivendo desses princípios, ele afeta a todo mundo. Então, ou a gente entende que a gente é parte desse sistema e que a gente tem como mudar a parte, como você falou, cada um com a sua capacidade, mas indo para essa direção conjunta, né? Então, acho que é um pedido, né, a gente estar junto nessa missão global aí. Então, muito obrigada.
então, Célia e Diogo, de vocês terem dedicado a agenda dessa manhã, e não só a agenda dessa manhã, porque isso envolveu a gente está conversando há alguns meses, né? E aí pensando no que vai ser, o que vocês vão trazer, toda a preparação, e estar aqui conosco essa manhã. Então, gostaria muito de agradecer. Isso não tem, na verdade, a gente não tem nem como dimensionar o impacto disso que a gente está fazendo, essas conversas que a gente está tendo aqui. Às vezes a gente acha que a gente precisa mudar o Brasil inteiro, né? Ou o mundo inteiro, para que uma mudança aconteça. Isso não é verdade, né? Todas as grandes mudanças que a gente viveu na humanidade, elas aconteceram com uma pequena parcela da população que mudou o seu modelo mental, mudou o seu hábito, mudou alguma coisa e atrás disso vem toda uma mudança, né, que arrasta muitas pessoas. Então, não dá para a gente dimensionar o que está acontecendo aqui nesse pequeno grupo e os desdobramentos que isso vai ter no Brasil no futuro.